Tá. Opa! Agora... Ai, Sérgio, que loucura. Eu estava aqui. É porque você estava me convidando, eu estava te convidando, eu aguardando você entrar e você me... Ah, tudo bem. Desculpa, foi Então, minha. fica em paz. Isso aqui, pô, esse ambiente, é um ambiente, esse é o ambiente da nossa conversa do Tudo é Pauta, aqui no podcast live, até a gente emplacar o estúdio, que eu quero dizer para você que quero crer que entre julho e agosto a gente esteja operando pelo estúdio no ao vivo. Estamos com o estúdio já no processo de finalização. Incrível. Não estava sabendo. Parabéns. Temos trabalhado muito, é um resultado de 10 anos de muito trabalho. E a gente está aqui, quero desejar boa noite a todos e todas e todos e todas as pessoas que estão conosco nessa noite, para acompanhar aqui, fazer o nosso bate-papo. Quem quiser, mande sua pergunta aí, a gente vai trocando uma ideia. E todos e todas e todos são muito bem-vindos. E a gente começa, Ana, querendo conhecer um pouco da Ana. Fala um pouco de você para gente. Claro, primeiro eu quero agradecer também esse convite maravilhoso. Eu sou assim uma privilegiada, me sinto honrada de poder estar aqui com você, Regi, como eu já chamo Reginaldo. Você não preciso nem falar, porque imagino que todas as pessoas que estão aqui acompanhando sabem o seu valor, né? O quanto você é importante, tem sido fundamental no movimento de transformação social. Então, agradeço pelo convite e enfim, espero contribuir aqui um pouco nessa nossa jornada conjunta que a gente também tem, né? Já. Eu sou, eu sou mineira, né, de Belo Horizonte, mas sou essa mineira desgarrada, né? Que mineiro, quando desgarra, aí vai para... mora em vários lugares. Meu pai era cearense, então é uma mistura, né? De um pai cearense, uma mãe mineira, e a gente morou... Eu passei parte da minha vida mesmo no Nordeste, Recife, Salvador, e aí fase da minha vida, eu era bailarina, professora de dança, fazia teatro, né? Aí tem as histórias da vida, né? Me apaixonei lá em Salvador por um músico, né? E aí aquele clima maravilhoso da Bahia, aquela energia, aquele axé, trio elétrico, eu acabei casando em cima de um trio elétrico, imagina. Olha que legal. Meu primeiro casamento. Sensacional. Então, enfim, mas foi feliz. E foi um casamento que, até eu brinco, gerou frutos assim para todos e todas, porque ele é, né, um compositor e criou a música que é o carro-chefe da Xuxa até hoje, Hilarie. E tem uma frase que é minha. Eu falei assim, a criança tem que movimentar. Então eu falei, dá um pulo, vai para frente, é minha, gente. Então, a partir daí, pulo vindo para frente, entendeu? Foi ele que me motivou. Interessante. Eu dei um pulo, vim para frente e vim para São Paulo, aí já no jornalismo, enfim. Resumindo, porque lógico, a vida é longa, eu fui para o jornalismo, eu me formei, eu fui... Teu som está cortando bastante. Entrou uma chamada aqui. Mas, e aí fiz um caminho aí na TV, fundando Globosat, Sport TV, fui muito na área de esporte, por quê? E muito interessante que vai tudo casando ao longo da vida, né? O que no esporte me chamava, que no hard news, como chamam, né? Nas notícias, me deixava assim, sem motivação, porque ainda que a gente tenha o sonho de mudar com o jornalismo, você falar só de coisas ruins, de coisas que não funcionam, é muito ruim, que isso é muito desmotivador, porque isso é a maior parte do tempo. Mas o esporte não, o esporte é a superação, né? São pessoas que conseguem, né, fazer uma mudança, fazer, né, algo que ninguém muitas vezes conseguiu. Então, tem esse apelo muito legal. E por aí eu vim até determinado momento eu criei uma plataforma de notícias construtivas que fala exatamente soluções, que mostram as pessoas que não estão na grande mídia, ou não estavam, porque isso já tem, foi em 2016, né? Dar voz para as pessoas, fazer com que elas sejam utilizadas nas suas conquistas, e, né, do ponto de vista do território, não necessariamente global ou algo de um bairro, uma comunidade.
E aí eu comecei e acabei chegando no cívico, porque o cívico é esse berço também, né, de iniciativas, e não só o berço, mas ele que reúne, né, esse espaço que reúne iniciativas do setor, né, como a gente chama, né, fins criativos, e os negócios de impacto, que é o empreendedorismo focado no impacto social, ambiental e impacto cívico. Então, essa é a minha trajetória para falar um pouco de como eu cheguei no cívico, né? E acabei me envolvendo aí nessa comunidade maravilhosa. O cívico é o fruto. Muita coisa na vida é produto. E nenhum problema é ser produto. Produtos podem ser coisas excelentes, mas os frutos, eles estão muito ligados a numa atmosfera além do físico, ou com o físico, pode dizer. Então, o cívico é fruto de uma pessoa muito especial, que é a Patrícia Vilela, do Ricardo e agora também do Diego, que vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai amadurecendo e tem as conexões, tem o Humanitas também, esse grande guarda-chuva. E o cívico vai virando isso, né, Ana? Esse espaço ao pé da letra. Cívico é cidadão, é cidade, é a cidade no cidadão, o cidadão na cidade. A gente conversa muito, eu e a Patrícia, e muitas vezes ela traz, quer dizer, há anos ela traz essa preocupação, se não porque não dizer da vida toda, que essa preocupação de romper com o egocentrismo cívico-social, com a dificuldade de construir comunidade, tem sido os esforços da vida dela, praticamente, e o cívico é a coroa desse momento, é o brindar desse momento, é a concretude de uma jornada. Então, queria que você contasse um pouco agora o cívico, como nos últimos tempos eu venho percebendo que ele está cada vez maior, cada vez mais comunitário, e comunitário na plenitude da palavra. Comunitário porque tem nele entes da base da pirâmide, sejam favelas e periferias, mas comunitário porque está conseguindo agregar de maneira transversal o asfalto, os intelectuais, as pessoas mais simplórias, o empreendedorismo, o negócio social. Então, de fato, aquele prédio vem se transformando num grande rito comunitário. Perfeito. Só retomando um pouco, porque você trouxe, né, a Patrícia, que é a idealizadora, né, a fundadora do Cívico, e tem que realmente trazer, né, a figura dela, porque ela vem fazendo já um caminho, quer dizer, o Cívico não nasceu do nada, né? Inclusive, eu conheci a Patrícia num evento em Denver, no Colorado, o qual ela levou algumas lideranças que eu acabei também tendo a oportunidade de encontrar. Santiago Raul, que também, né, faz parte da comunidade do Complexo Alemão. Conheci Paulo Rogério, né, do Vale do Tendê. Então, a Patrícia já vem aglutinando, já vem trazendo essas pessoas que são pessoas que estão realmente realizando, né, a inovação social do ponto de vista mesmo de território e de trazer, né, uma visão de modelo de mundo muito diferente do que a gente tem. Então, ela é essa pessoa, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecê-la, entrevistá-la, fazer uma matéria do ciclo antes dele ser inaugurado. E quando eu passei né, a frequentar, aí fluiu toda um propósito mesmo, uma ideia e uma vontade mesmo de, né, co-criar essa comunidade que você falou, que não é tão simples, né, Regi? Assim, a gente pode falar, por isso o Cívico, ela sempre fala, não é um coworking. Claro que no primeiro momento ele nasce como um coworking, porque a forma de viabilizar, né, uma proposta que era exatamente de dar visibilidade para o empreendedorismo social, ambiental, visto ainda com aquela lente do coitadismo, né? Que, afinal de contas, isso, né, é só um grupo de pessoas que querem, né, fazer ou algo que tenha a ver com a dor delas, e não com uma solução para a sociedade, né? E aí, quando ela traz isso, eu me lembro dela falar assim, olha, a gente tem um cubo aí, com, né, todo esse ecossistema de startups de tecnologia, pode ter um espaço com essas iniciativas de impacto social, ambiental e cívico.
O som está cortando o som. Ah, tá? Será que se eu botar o fone? Pode ser que melhore. Porque eu deixei o fone cair. Eu ia Tudo bem. colocando. Bom, vamos ver. Estava cortando muito. Só um momento, que eu tenho que pegar aqui o pedaço. Não, não é esse. Ainda está cortando? Tá. Agora melhorou um pouco. Vou tentar fazer de qualquer forma o fone aqui. Vamos ver, gente. Só um momentinho, já vai. Não, não é porque não encaixa. Estou com outro telefone aqui. Bom. Caiu. Bom, então, essa ideia de entender a cidade, de entender o cidadão, de trabalhar, é a grande expertise do CIV. Vamos ver se a gente estabelece aqui o bom de real é isso que a gente faz. Opa, conseguiu voltar? O telefone é diferente. Tá bom, vamos tentando aqui, vamos falar. Mas aí a gente estava nessa parte do desafio do cívico, dessa transformação que era um ambiente muito próximo do co-work, mas essa virada. Isso, porque é isso. Ela sempre olhou como parte de um propósito de engajamento da sociedade civil, porque não adianta só alguns fazerem um movimento, todos têm que se juntar a esse movimento, e a gente fala sociedade civil quando a gente, né, se enxerga como parte, como cidadãos, né, cidadãs que estão aqui cumprindo, às vezes, né, um papel. Hoje eu estou, né, head do cívico, mas eu sou Ana Luísa, cidadã, né, que pode sempre fazer a diferença no seu, né, mundo ali, no seu entorno e por aí vai. Então, a ideia da comunidade vem também de um olhar de entendimento que, como sociedade, no modelo que a gente está, nós não vamos conseguir avançar, porque cada um, né, na sua bolha, e como se a gente não fosse parte do mesmo, né? Então, como construir uma comunidade com valores, né, os valores que passam pelo ser humano no centro. Então, a gente fala de solidariedade, né? A gente fala da empatia, né? Do olhar que a gente tem que ter um com o outro no sentido de realmente termos um só. E tendo um só, com as nossas diferenças e diversidade, né? Porque a diferença, no caso, é o que vai nos dar a oportunidade de aprender, né? E por isso a gente precisa da diversidade. Porque hoje, o cívico, ele reúne, como você falou, pessoas diferentes, vamos dizer, pontos de uma sociedade, espaços, né? Quando você junta, isso é uma força, né? Eu presencio sempre isso. Aqueles encontros improváveis numa sociedade, né, como está posta, e que lá é possível, quando todos chegam com esse olhar, precisamos fazer alguma coisa, porque a gente não tem todas as respostas. Mas qual é a sua visão, qual é a sua experiência? Que é uma coisa muito diferente que eu tenho aprendido também, né, Regi? Assim, a gente pode ter conhecimentos, mas saberes é outra coisa. Então, Sim. A Mães Negra está falando do orgulho de pertencer à comunidade cívica. E eu quero dizer a vocês que isso é um orgulho hoje no coletivo aqui presente. Somos um pouco mais de 1.000 colegas, amigos e amigas que batendo esse papo, trocando essa ideia. Certamente temos essa felicidade, essa alegria. E é isso, né, Ana? Que vai dando esse valor cívico. Porque enquanto uma visão de cidade, de um ambiente na cidade, para pensar a transformação, para romper com o egocentrismo social, para romper com as barreiras sociais, para tirar essa grande sombra que paira sobre o Brasil, da consciência social, do que é, de como não é, o cívico vai fazendo seu caminho de contribuição muito relevante, que é de mostrar
entre outras coisas, um novo modelo de pensar a filantropia, que é de apresentar uma filantropia rica de humanidade, preservando todos os valores humanitários, mas com um foco obsessivo no resultado. Porque sem o resultado, toda essa consciência humanitária é sempre uma manutenção na fila da necessidade. Né? Porque a gente há muito tempo não se pensava em resultado. E como você dizia, os cidadãos da grande comunidade cívica, como você citou aí, por exemplo, o Raul Santiago, que vem com o coletivo desenvolvendo resultado a nível nacional e internacional, tem se transformado em cidadão de relevância. O Paulo Rogério, o Vale do Dendê, que construiu um processo de transformação tecnológica a partir de uma visão do Vale do Silício, lá na Bahia. A Mães Negras, que está conosco, tantos e tantos que certamente estão conosco, que vão configurando esses cidadãos daquele ambiente, daquele lugar, que não se encerra no prédio. A beleza do cívico, que ele não é um lugar que não se encerra no prédio. O prédio é um lugar de muitos lugares. Não é isso? Exatamente. O que a gente hoje, né, cada vez mais é um exercício, né, Regis? Assim, um exercício de pensar fora de si mesmo ou fora do seu grupo, porque a gente tende, né, como parte de uma necessidade mesmo de se proteger ou de se fortalecer, como não fosse, como eu falei, né, maior do que a gente se enxerga. E eu falo isso com relação ao cívico também representado hoje por uma comunidade que não só está presente no espaço, mas também está, né, no virtual, que a gente fala, porque não está aqui em São Paulo. E quando você fala de impacto, evidentemente que o impacto tem muita gente fazendo, muitos outros espaços, e no Brasil todo, né? Não é só aqui em São Paulo. Então, o desejo da Patrícia e do propósito do cívico é exatamente poder, né, expandir toda uma possibilidade de acesso e de conhecimento e ferramenta para outras iniciativas que estão em todo o Brasil, né? Principalmente Norte e Nordeste, que tem tanta inovação e às vezes não tem, né, a conexão para que aquela inovação, aquela proposta consiga avançar, né? Então, hoje a gente criou um programa, que é o programa Selo Cívico, que a gente chama, né, que é um programa que dá toda uma trilha para aquele empreendedor, aquela empreendedora, né? A Mari é mineira também, né? Falando daqui da iniciativa aqui que, né, ela tem. Então, assim, tem pessoas de todas as partes do Brasil, né? E esse programa dá oportunidade para que aquela iniciativa possa seguir num caminho de crescimento, seja ele qual for, porque também isso é muito relativo, né? A ideia de uma startup que vira unicórnio é toda uma imagem, né, de um modelo de mundo que a gente não estamos desprezando nem criticando, mas a gente entende que não é o que é a solução para tudo e para todos, né? Então, a gente sabe que algumas iniciativas, elas querem ter um impacto ali no entorno, na região delas, não necessariamente, né, em todo o país, ou enfim, mais além. Mas a gente dá, não só, a gente faz o acompanhamento, a gente consegue ter um diagnóstico disso, né, da estratégia que ela quer, e acompanhar com algumas são mentorias, são consultorias da área jurídica, da área financeira, da área de comunicação, e também mentorias, né? Como você é um mentor, por exemplo, né? Que tem muito que dar e ensinar alguém que está nessa trilha. Então, a gente faz isso com acompanhamento, até falar aqui de uma novidade do ciclo. Essa semana a gente anunciou a nova gestora de comunidade. E eu estou muito feliz, porque é uma mulher, né? A gente fechou um ciclo com um gestor de comunidade, o Pedro, que fez um trabalho muito legal. E a gente agora vai para um outro momento com a Damares Ribeiro, que é uma mulher negra. Por que eu friso isso, né? Porque é uma vontade também, assim, e a gente colocando em prática essa visão de que a gente precisa da diversidade, né? Porque a gente precisa. Não é que a gente faça porque acha bonito, né? Porque ou está no modelo ISD. A gente precisa mesmo, isso é a da diversidade. E aqui nesse país eu aprendi, né, Regi, também,
que a gente enxerga e se vê em três, né, pilares assim, a gente nessa ordem: raça, gênero e classe, né? E a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa fazer com que a gente seja uma sociedade com toda a sua diversidade, né, no lugar da potência, não no lugar do problema. Então, a representatividade é fundamental, porque a gente, né, hoje, a maioria que ainda, se pensar, né, no poder público, é de homens brancos, e aí, ok, a gente está mudando, mais mulheres, né? E tem que ter a diversidade racial, né? E gênero, raça, então, e por aí vai. Isso é algo que isso vai transformar, né? Então, a gente está fazendo Sim. do lado, e a gente teve, assim, a sorte, o privilégio de poder trazer a Damares, que é incrível, com uma trajetória também de muito jovem, mas de muito sucesso na inovação social. Não, é muito importante, Ana. O mundo inteiro está sobre uma curva muito ascendente de mudança de consciência. Mas, como toda mudança de consciência, ela está muito mais presente no discurso do que no ambiente prático, aonde vai ficando iluminado, onde vai se fazendo agente da autêntica transformação. Nós temos um discurso universal. Vá para onde for, vá para o país que for, no meio da cultura que existir. Pode ser, inclusive, um país que tiver a maior dureza, como os países mais extremistas, com relação ao tratamento à comunidade LGBT, ao tratamento à mulher, ao tratamento à comunidade preta, negra. Tem países muito endurecidos, mas eles ainda, assim, com endurecimento, realizam o discurso, realizam a prática. Por isso que quando se tem um ambiente como um cívico, com os cidadãos desta comunidade em funcionamento, em efervescência, que participa do discurso e executa a prática, traz o personagem do discurso para dentro, para o palco central, para o papel de protagonista. E isso vira instrumento na sociedade. É deste ambiente que saem as grandes contribuições, enquanto o discurso transversal e universal se sustenta, a prática se sobrepõe. É isso aí, exatamente. Nós não somos perfeitos, né? Ainda bem, ninguém é, né? E como parte de um propósito cívico, a gente entende que é um lugar de escuta, de aprendizado, principalmente para aqueles que, né, tiveram... Alex aí está dando um abraço para a gente aí. Para você também, Alex. Eu vi aqui, Alex. Um abraço, um beijo. Também outro empreendedor incrível, né, o Alex, que faz também transformação diariamente. Isso é isso que eu falo. Quantas pessoas estão aí fazendo e às vezes não têm a oportunidade, né, de se conectar com aquilo que pode ajudar a ir adiante. Então, do ponto de vista mesmo de papel do cívico como fomentador, é sobretudo fazer as conexões acontecerem, né? Porque uma conexão pode mudar totalmente o curso de uma proposta, de né, um trabalho, tudo, né? Passa por isso a importância da gente estar junto e estar trocando, né? Então, eu acho que no cívico, o que a gente traz muito como uma força da comunidade é saber que a gente pode, né, clicar e conectar, plugar iniciativas com pessoas, com outros polos também, como o Paulo Rogério, lá Vale do Dendê, em Salvador, que é nosso parceiro. Então, a gente tem essa mentoria reversa que é maravilhosa, de aprendizados, né, com diferentes iniciativas dentro do mesmo propósito, né? Assim como com você, né, Regi, tem sido essa troca, e a gente vai aprendendo um com o outro, né, vai se fortalecendo. Eu fico pensando assim, um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, né? O Brasil hoje é o 9º, e com uma das maiores desigualdades também. Então, não faz sentido, não tem, né, não tem sentido nenhum isso. Como é que a gente resolve, né? Então, nós não podemos mais, Ana,
Não sei se você concorda, e todos que estão conosco podem pensar diferente, igual ou parecido, mas o mundo não suporta mais ver a existência de uma economia social não impactar o social. País como o Brasil não dá mais conta de gerar riqueza, sem essa riqueza resolver questões de pobreza e ainda descendo mais profundo, resolver questões de miséria. E nestes ambientes extremamente questionável, necessário de ser impactado na prática, com boas iniciativas, bons projetos, com bons investimentos. A gente tem observado aí, Ana, eu, você, Alex, Paulo Rogério, Lúcia Ducato, Raul Santiago, enfim, mulheres pretas, todos e todas e todos que estão no front, no movimento cotidiano, a gente sabe que a palavra escassez para o investimento em transformação social, ela minimamente não é bem assim. Nós temos recursos. Agora, nós precisamos agora de que tenha boas práticas, né? Que os projetos estejam assertivamente aplicados, que eles estejam cuidados, que eles estejam coletivamente sendo envolvidos. E, sobretudo, agora há pouco, eu conversava com o Rafael do Movimento de Redes, daí de São Paulo, de Guarulhos, e ele dizia da dificuldade e os números enormes. Vamos pegar o Alex aqui. O Alex faz no Capão Redondo, pelo Projeto Sonhar, que é um parceiro de primeira hora da Patrícia, é um parceiro desde as pedras fundantes do Cívico. Lá no Capão Redondo, o Alex faz uma média de 1.000 atendimentos psicológicos social por mês. Então, um número como esse, e aí você pergunta, os investimentos sociais que deveriam capitalizar um trabalho de tamanha importância, onde estão? Por que não estão lá? Então, há toda uma discussão nesse meandro de um pensamento de rever essa distribuição, de pensar essa distribuição, de pensar desde a esfera primária, que é o poder público, como ele se organiza, como ele demanda, depois das esferas secundárias, que são os meandros empreendedores, corporativos, executivos, e depois o terceiro setor, por que não dizer, o novo surgimento, que é o quarto setor, onde se discute o empreendedorismo na base da pirâmide. Todos com muita maestria, mas a gente agora vai em busca da equidade enquanto investimento, que ainda não é equânime, o investimento na coisa social. E enquanto não houver equidade no investimento social, observando espaço, cultura, lugar, atores, protagonistas dessa história, não haverá resolução, não haverá o início da mitigação, para depois, saindo da mitigação, entrar na linha de resolução e depois do tolerável possível. Porque o tolerável possível sempre será enriquecido de dignidade. E nós ainda não temos isso. E aí eu vou voltar o tempo inteiro na importância de se ter um ambiente cívico, social, transbordando, dialogando e conectando as ideias, para que se realize essas provocações. Como é feito um pouco com a Tereza. Você quer falar um pouco da Tereza para a gente? Claro, vou falar da Tereza, trazendo esse contexto que você falou, quer dizer, a gente tem as estruturas aqui que nos engessam em alguma medida e que para que elas sejam quebradas, aí eu falo da estrutura, né, do patriarcado, do racismo, a gente precisa ser estratégico, né, e todas essas camadas que você falou precisam estar em linha, né, para a transformação acontecer. Então, a gente precisa, não é convencer, mas a gente precisa fazer um trabalho que também você pontuou bem, Regis, sobre a questão do resultado, né? E aí está ligado a questão também, porque não é só o empreendedor, porque existe, sem romantizar, né, o empreendedorismo da necessidade. E nesse empreendedorismo da necessidade surgem muitas soluções, né? Tem muita inovação, mas evidentemente que ele precisa de algum incentivo de capital financeiro, capital intelectual, né? Um capital social, o que
faz com que todos nós possamos sair de um lugar de carência, como você colocou, né, para um lugar, e aí, né, fazendo todo um caminho da dignidade, né, porque somos todos potência na nossa essência, né, somos criadores, e se a gente não tem um ambiente, a gente não tem acesso, a gente, né, se fica realmente sem perspectiva. Então, a Tereza, trazendo agora, né, para essa incrível também iniciativa da Patrícia, que começa na Humanitas. A Tereza é fruto de um trabalho da Humanitas que é voltado, né, para contra o combate à violência e muito, né, num olhar de também, por isso que é Humanitas 360, né, de onde começa essa violência e como é que a gente faz ela, né, transformá-la numa volta para a potência. Então, quando a Patrícia pensou Humanitas, ela imaginou exatamente um caminho de ir, né, no âmago da questão. E isso é admirável também, né, porque ela vai para o fronte, ela mergulha onde está o problema, e no caso, no sistema prisional. Então, ela cria cooperativas no sistema prisional para mulheres, mas ela já teve para homens, mas hoje são as mulheres, para que elas possam ser capacitadas, né, para desenvolver um tipo de habilidade e expertise para que, quando saia do sistema, possam dar continuidade para uma independência financeira, porque, evidentemente, que se já é difícil, né, sem passar pelo sistema prisional, você ter acesso a trabalho, né, conseguir, quando você não tem, né, a oportunidade que grupos, né, que têm o privilégio de ter educação, saúde e tudo do melhor, você não tem, é muito difícil, né, você se estabelecer, né? E aí, quando elas saem, elas vão para um projeto, que é o projeto Tereza, Casa Tereza, né, que hoje é um negócio social, e elas passam a gerir, né, através de toda uma capacitação também, para aprender, né, porque são muitas informações desde o ponto de vista, né, de finanças e de arquitetura mesmo de negócio. E aí elas começam a fazer esse caminho de independização, que está também ligado a uma filantropia 360, né, Regi? Porque não adianta o financeiro, o capital, né, financeiro é fundamental, mas tem uma hora que você precisa criar sua independência, em algum momento, né? Não, isso é fundamental entender. Você veja que nós estamos presos, isso é secular, a compreensão de projeto. A compreensão de projeto e o entendimento de que o projeto passa a existir para virar um programa. Um projeto, ele vai atender uma necessidade urgente, emergente ou surgente. Surgiu, você tem uma urgência, tem uma emergência, desenvolve um projeto resolutivo, desenvolve um modelo de resolução, um projeto para resolver. Você surgiu, você pensa e é o projeto que é a ferramenta mais próxima de resolução. No entanto, um projeto, ele se esgota por si só. Não existe o desejo que ele acabe. Ele se encerra por si só. Porque o projeto é isso, ele atende como medida de resolução. Ele é uma ferramenta inicial. Por isso que, intelectualmente, ele é listado como começo, meio e fim. Então, se ele é começo, meio e fim, sobre o aspecto do pensamento intelectual, quer dizer que, se ele foi ferramenta de resolução, deve-se pensar, dentro dessa ferramenta de resolução, que ele começa como ferramenta de resolução, que no meio ele deve ganhar robustez, musculatura, inteligência, consciência, valores estratégicos, visão futura. E ao encerrar, ele deve estar trilhando, se não já ter o caminho da sustentabilidade para aquele que era o problema que foi contemplado por um projeto. E aí você faz a migração do projeto para o programa. Então, enquanto programa agora, ele tem inteligência, quando eu digo inteligência aqui, não é a intelectual, acadêmica apenas, mas a inteligência de sobrevivência, a inteligência de como seguir quando ele se encerra como projeto. E a gente tem culturalmente, e isso é muito comum, que nós estejamos e permaneçamos
preso na ideia de que o projeto pode durar para sempre. Ele não pode durar para sempre. Ele não deve, inclusive, se ele durar para sempre, ele está submetendo aquela história que era urgente, emergente e que exigiu a construção de um projeto como ferramenta de resolução, está fadado a permanecer naquele cenário. Porque em algum momento aquilo vai retroceder. Porque se ele começou, ele está no meio e ele chegará no fim, quando ele chegar no fim, se ele não tiver tido uma abordagem de consciência inteligente e estratégica, a possibilidade de que se regrida é muito grande. Aninha, o que a gente tem visto no longo das décadas são grandes iniciativas acontecer, muito boa vontade de emergir e ficar presa no universo do projeto e quando, como ele precisa terminar, ao terminar, sustenta-se durante um tempo, porque guarda-se alguma energia, mas a tendência de retroceder é muito grande e aí não evolui. Então, também a consciência dentro de uma comunidade, de uma comunidade, dentro de um ambiente cidadão, cívico, e que pensa na mitigação e resolução dos estados de miséria e pobreza, é exatamente pensar para ir depois do projeto. Nós precisamos fazer essa curva do pensamento de ir além do projeto. Para onde eu vou depois do projeto? Se enquanto eu estou no projeto, eu estou afagado. Mas como é que eu vou depois do projeto? Então, começar essa consciência e isso. Você dizia no começo do desafio de se ter uma comunidade cívica, de se ter um ambiente, de construir, de todo o trabalho, de agregar diversos num mesmo ambiente em concórdia. Né? Você vai trazer várias vocações o tempo inteiro, então quando você traz várias vocações o tempo inteiro, você também pode trazer a discordância de ideia, mas como você agrega isso com paz, com mediação, com resolução, exatamente com essa consciência de que você precisa pensar na inteligência que vai pensar no depois. O que você fará depois que o projeto terminar? O que eu farei se eu sou atendido por um projeto assistencialista em função daquele estado e daquela condição de necessidade? Como é que eu faço quando aquele projeto terminar na minha vida? Ou se eu tenho um projeto, como é que eu faço no tempo entre o meio e o fim para que ele fique sustentável? E aí nasce o ISD nessa consciência. E aí é que vem toda a inteligência do cívico enquanto unidade, enquanto comunidade, e que vai distribuindo e trazendo essa frequência efervescente, pulsante, múltipla, diversa, tão heterogênea de pensamento para contribuir para São Paulo, para o Brasil e para o mundo junto com o Humanitas. Então, isso é extremamente importante. É fazer a evolução de que o projeto precisa terminar, mas não deve terminar encerrando o motivo do que iniciou, mas deve terminar iniciando um processo, porque o motivo que iniciou agora tem sustentabilidade longeva, porque desenvolveu estratégia de continuação. Maravilhoso, é isso mesmo. Por isso a trilha é pensada, porque a nossa régua não é assim, quanto a sua startup, a sua iniciativa já gera de receita. Não. Qual é o impacto que você quer gerar? Mas para que você gere esse impacto, evidentemente, você precisa ter, né, um caminho aí de sustentabilidade, né, que vai nessa curva de crescimento, né, com... Aí tem o dinheiro, né, a semente, como chamam, o seed money, né? Aí você pode ter um anjo investidor, mas você tem que começar a fazer um caminho de independência. Eu estou até aqui, porque a gente estava numa reunião falando muito sobre isso. Tem que ter a ideia clara de produto, do negócio. Ainda que você não tenha fins lucrativos, mas você tem que saber como você vai gerar uma receita que não necessariamente seja através de algum tipo de captação, de doação. Né? A gente viu na pandemia quantas doações foram feitas e quando acaba, né, aquele momento, isso some. Então, a gente precisa saber trabalhar com os diferentes recursos. Isso é uma coisa muito importante. A gente até fez um encontro lá para falar dos recursos que tem, né, disponíveis, do ponto de vista mesmo, desde o recurso que é filantrópico, mas até o recurso mesmo do investidor.
E aí essa ideia de negócio, né, de olhar, se ver como negócio, é fundamental para você começar a pensar maneiras de, né, se independizar mesmo na geração de receita. Eu estou aqui, olha, com um produto aqui que eu trouxe, né, que eu ganhei, que eu estou fazendo maior sucesso. Bacana. Isso é parte, né, de um modelo de negócio que entende que isso tem um valor, essa marca tem um valor porque ela tem essa história e tem todo, né, uma série de resultados aí, que cada vez mais é isso que a gente tem que fazer. Quando eu falo, né, todo mundo que trabalha com impacto social, ambiental, é gerar métricas, né, criar as métricas a partir dos indicadores e, com esses resultados, começar a ter esse posicionamento que é um posicionamento de negócio social, negócio de impacto. Porque assim, né, você começa a tomar um lugar que é um lugar que ainda não é, se você observar, né, muito visto, não só por aquele que investe, visto como algo de valor, né, por conta de, qual o retorno? Bom, a gente pode falar de vários retornos, né, mas também por conta de quem realiza, de quem é aquele que tem a ideia, que está, né, desenvolvendo essa solução. Às vezes a gente não se vê como esse valor, né, para ser investido. E para fazer isso é um exercício e a gente tem que fazer de forma, como você disse, conjunta. Um vai ensinando e nós, no papel mesmo, né, que nos cabe aqui como fomentadores, vamos dando as ferramentas. E aí... Porque a gente vai chegando aqui nos nossos ritos finais, Ana. Uma pena que a plataforma só nos permite uma hora, né? Mas deixar aqui dizer que não é um erro pensar com a cabeça de projeto, não é um mal ter sido atendido com o projeto, é que, na verdade, o tempo ele vai trazendo uma nova consciência. E esse tempo é agora. 6, 7 anos, começaram os debates ESG no mundo, Environment, Social Governance, meio ambiente, social e administração com governança e tal. Então, exatamente isso nasce para nos provocar a fazer essa alavanca qualitativa. Não houve um erro do início até aqui. Não foram falhas do início até aqui. Os projetos, eles não foram errados, né? É que a gente vai desenvolvendo inteligência consciente com o tempo mesmo, com o aprendizado. Desculpa, só falar, você está falando uma coisa que eu tenho também falado muito. Gente, essa coisa, vamos acelerar. Não, a gente tem que ter agilidade, mas existe um tempo, esse tempo de maturação, esse tempo de aprendizado, né? E é importante a gente entender isso para a gente saber para onde a gente está indo, né? Que a gente está construindo. Vamos acelerar, só não vamos ir de encontro ao paredão. Aninha, queria que você deixasse aqui seu abraço final para a galera. Gente, eu estou vendo vários comentários aqui, queria mandar um beijo para todo mundo, no sentido mesmo de agradecimento e de entendimento que a gente está aqui, né, nesse grupo aqui, imagino todo mundo com esse olhar que a gente pode construir juntos, fazendo impacto. Então, também deixo aqui um convite para quem não conhece o Cívico, né, vir ao Cívico, a gente está em São Paulo, aqui em Pinheiros, mas também podemos nos conectar de forma online aqui, como a gente está fazendo essa conversa maravilhosa. Então, estou à disposição para trocas, para essa, né, mentoria reversa, como eu falo, para aprendizado. Tem que deixar o endereço virtual do Cívico. Bom, a gente tem um site, né, que é Civic, né, CIVI-co.com. A gente tem a nossa estamos aqui, né, nas nossas redes sociais, né, e a forma como melhor também no site tem lá, sabe, como fazer o contato através do e-mail, contato@civico.com, né? Tem o meu também, Ana Luísa, com Z, analuisa.prudente@civico.com, também pode mandar um e-mail. E fica o convite, espero que a gente possa trocar mais, porque é sempre muito importante. Agradeço, viu, Regi, mais essa oportunidade com você. Nada, a gratidão é toda minha. Estando em São Paulo, visite o Cívico. Estando fora de São Paulo, convide o Cívico para ser visitado. Então, é dessa maneira que a gente constrói a civilização. É dessa maneira que nascem as comunidades. Com trânsito, com troca, com o movimento do ir e vir
livre, libertário, construtivo. É, E é isso, então fica aqui. Fica aqui, Ana, meu muito obrigado a você. Meu registro de profundo respeito pelo trabalho. Minha honra de poder dar uma mínima contribuição e poder estar próximo. Fica aqui meu agradecimento a todos e todas e todos que estiveram conosco aqui, acompanhando esse nosso bate-papo, que retornem nos próximos, que faremos muitos. Então, muito obrigado. Meu desejo de um excelente final de semana e que a paz alcance a gente, porque no final do dia, o que todo ser humano quer é paz. De amém. alguma maneira, paz. Paz alimentar, paz sobre o status de segurança enquanto sua integridade, paz enquanto possibilidade de vir, paz de ser o que precisa, deseja e tem o direito de ser. Todo ser humano, no final do dia, esteja configurado como for, quer ter paz. Então, a gente deseja paz a você, paz a todo mundo e uma imensa gratidão alimentar. Beijo. Amém. Obrigada. Tchau. Tudo bom.